vigiai e orai. Os dias são maus e pouca oração, pouca resistência, pouca oração, pouca intimidade com Deus. Por que estamos tão fracos, desanimando, esmorecendo? Por que estamos tão desencorajados, tão tristes, amargurados? Porque a nossa vida de oração é insignificante. Não somos maiores do que a nossa vida de oração. Você não vai muito além do que sua vida de oração. Eu pergunto a você nesta noite, você tem orado? Você tem vigiado? Ou você tem sido manipulado pelas distrações? Você tem sido manipulado pelo cansaço? Pela falta de reconhecimento da necessidade de orar? Pela sua indiferença? De olhar para Deus e dizer, não, Ele está no céu, eu estou na terra, então eu vou viver a minha vida de conformidade com as minhas vontades. Eu não preciso, quando eu precisar eu oro. Mas eu quero vos falar sobre algumas verdades que você não deveria ignorar. Se você soubesse o que está por vir, você oraria. Talvez agora você não encontre necessidade, não veja a carência de você ter uma vida de oração. O problema é que muitas vezes quando a tempestade ela vem, nós queremos orar em 7 dias, porque não oramos em 7 anos. Mas aquele que vive na prática da oração, cultivando uma vida de intimidade com Deus, no dia que o vento sopra, que a torrente de águas vem sobre a sua vida, ele está firme, inabalável, pois ele construiu a sua vida sobre a rocha. Então eu quero que nesta noite você entenda que Jesus, ele nos deixou a maior e melhor lição, o melhor exemplo a ser seguido, uma vida de oração. Seus discípulos não pediram a ele, nos ensine a fazer milagres. Eles não pediram a Jesus, pelo menos a Bíblia não retrata, que Jesus ensinasse eles a pregar. Mas eles pediram insistentemente, nos ensine a orar. E muitas vezes nós não oramos porque nós não sabemos orar. Não oramos porque não encontramos necessidade alguma para orarmos. Mas eu quero que, mediante a palavra que irei ministrar ao teu coração, você saia daqui nesta noite dizendo, eu preciso orar. E além de orar, eu necessito da vigilância para que todo o tempo que eu dediquei à oração não seja inútil, não seja em vão. Não adianta você se dedicar à oração e quando você se põe de pé, você negligencia toda a comunhão que você cultivou com Deus. Você se distrai, você pratica pecados que ferem a glória de Deus. Então você desperdiçou o seu tempo na oração. E será inútil todo este cultivo se você não vigiar. Então orai e vigiai. Esta é a mensagem que o Senhor Jesus disse para os seus discípulos nos últimos momentos com eles antes da crucificação. Mateus, no capítulo 26, a partir do versículo 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani. E disse a seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhe disseram, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Indo um pouco mais para diante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres.
E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Indo segunda vez, orou, dizendo: Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Algumas coisas que nos impedem de orar. E é retratado aqui na condição que os discípulos se encontravam, que a exaustão, o cansaço, a fadiga nos impede de cultivarmos uma vida de oração. Quantas vezes, irmãos, eu dobrei os meus joelhos para conversar com Deus e depois de poucos minutos eu estava dormindo. Não foram poucas as vezes que eu tentei cultivar uma vida de oração e negligenciei devido ao cansaço físico. Porque depois de um dia de trabalho, dificilmente nós conseguiremos ter um tempo de qualidade aos pés do Senhor. O cansaço é o que mais tem nos afastado de Deus. Temos cansaço para buscá-lo, mas não ficamos cansados quando nós assistimos uma série na Netflix. Não ficamos cansados quando assistimos um filme, um jornal. Você já percebeu, irmão, que quando há algo que nos agrada, uma atividade que nos alegra, nós praticamos com prazer e não há cansaço, sempre estamos dispostos. Quando é conveniente, quando é algo que alegra o nosso coração, não existe cansaço que nos impeça. O problema é que a oração, irmão, é renúncia, é sacrifício, é sofrimento. Então por isso que é tão difícil ter uma vida de oração. Eu lembro de quantas vezes eu cheguei na igreja e eu vi os irmãos com os joelhos dobrados. Passavam-se horas e o povo orando. Hoje, se a gente pede a igreja para orar durante meia hora, as pessoas ficam inquietas. Eu não vou mais para aquela igreja, que é um massacre, é um sofrimento. Mas eu alcancei ainda algum tempo em que a igreja vivia regada com muita oração. Mas hoje nós estamos vivendo um evangelho superficial. E que não se busca mais da fonte. Não, irmãos. Precisamos voltar às nossas raízes. Essa igreja e cada congregação é conhecida por ser casa de oração. Mas muitos estão mudando o sentido, o propósito, a finalidade. A palavra é importantíssima. Os louvores são maravilhosos. Mas a oração é indispensável. Então, quando nós olhamos para Jesus ensinando os seus discípulos a orarem, e dizendo a eles: olha, vocês não conseguem orar comigo sequer uma hora. Lembre-se que os discípulos estavam cansados, exaustos, porque dia após dia eles acompanhavam Jesus, enquanto ele pregava o evangelho nos lugares mais longínquos. Eles estavam cansados, porque eles estavam servindo seus irmãos. A causa era nobre, mas tinha lhe afastado do propósito original, que é intimidade com Deus. Quantas vezes nós estamos tão afadigados, tão exaustos, até
por causa do ativismo religioso. A gente quer fazer demais e entregar de menos. O que mais importa não é o que nós fazemos para Deus, mas é o que Deus faz em nossa vida. Eu me cobro o dia todo, durante todos os momentos do meu dia, para que eu não pegue a palavra só para preparar um sermão, que eu não dobre o meu joelho só para orar e pedir a Deus que Deus me dê a revelação. Antes de pregar aqui hoje, eu já preguei à tarde em outra igreja. Já teve muitos dias de eu pregar de manhã, de tarde, em lugares diferentes. E por ter essa responsabilidade de ministrar um sermão a cada dia da semana, e muitas vezes em outras oportunidades, 3 vezes ao dia, eu tenho que ter o cuidado para que a Bíblia não seja apenas um instrumento de edificação para a igreja, mas que ela seja um instrumento de edificação para a minha vida. Que eu não viva preocupado e orando só pelos irmãos, mas que eu também ore por mim, porque eu preciso. Nós não podemos deixar que o mecanismo tome conta da nossa vida. Nós não somos robôs. Não, irmão, mais importa é a intimidade com Deus. Mas muitas vezes nós estamos como Martas, ocupados, afadigados, exaustos em muito serviço. Mas Maria escolheu a melhor parte, ela se assentou aos pés do Senhor. Ela nutria um relacionamento com Ele. E a pergunta que eu lhe faço, irmão, você tem feito tantas coisas. Você vem para muitos cultos, você participa de muitas atividades da igreja, mas como é que vai a tua vida de oração? Como é que vai a tua vigilância? Porque se porventura você não tem vigiado, você não tem orado, é uma questão de tempo para você não ter mais força para fazer o que você está fazendo. Você não vai ter mais força para ir para um culto evangelístico. Você não tem mais força para vir à igreja. Eu lembro que na minha inexperiência, vez ou outra, o meu carro acendia a luz da reserva, pedia combustível. E eu ignorava. E eu dizia, não dá, depois eu passo no posto. E muitas vezes eu precisei ligar para o meu pai e dizer, pai, passa no posto, compra combustível, porque eu estou no prego, o carro faltou combustível. E ele dizia, Diego, deixe de ser irresponsável. Você sabe que quando acende a luz, é porque está acabando a gasolina, porque você não foi para o posto. Porque você continuou a sua viagem, você ignorou o alerta. Muitas vezes o alerta de Deus está vindo sobre a nossa vida. Deus está dizendo, ei, o combustível está acabando. Você está fraco, você está desnutrido, você não tem força, você não tem ânimo, você não tem prazer mais em estar na minha presença. Você tem nome de quem está vivo, mas você está morrendo. Os sintomas estão aí, você está doente, a sua alma está doente. E até quando você vai ignorar esse aviso? Até que você meta o pé na jaca, peque, escandalize o evangelho, se desvie do centro da vontade de Deus. Não pense que as pessoas que hoje estão no mundo foram para o mundo de uma hora para outra. Não. Foi uma concessão aqui, outra ali. Deixaram de orar, deixaram de meditar na palavra, deixaram de cultivar um relacionamento com Deus e depois estavam indiferentes, insensíveis à voz do Senhor, se afastaram da sua casa, da sua presença e hoje estão entregues às suas próprias paixões. Sabe, irmão, tenha muito cuidado, porque se você orar, mas não vigiar, e se você vigiar, mas não orar, você vai ser destruído. Satanás, ele está ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Ao nosso redor acampam os anjos do Senhor. Mas quando nós estamos vulneráveis, irmão, entristecemos o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que aquele demônio que saiu da nossa vida, quando nós entregamos ao Senhor, ele volta e consigo ele traz mais 7. E o último estado do homem é pior do que o primeiro. Por isso que as pessoas que se desviam ficam possessas por demônios. E as práticas que praticavam no passado, o pecado que cometiam, agora dobrou, multiplicou. Por quê, irmãos? Porque
O demônio que saiu trouxe consigo mais 7. E agora o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Então eu vejo que se você não lutar contra o seu cansaço, se você não tentar ajustar a sua agenda, a sua programação, eu não sei qual é o horário do dia que você se encontra mais diligente, com maior fervor, com maior alegria, com maior força. Mas que você se utilize desse horário do seu dia para buscar o Senhor. Alguns conseguem, depois de um dia exaustivo, dobrar os seus joelhos e ter um momento de comunhão com Deus. Outros, se dobrarem o seu joelho, depois de um dia exaustivo, eles dormem, cochilam. Outros, irmãos, preferem pela manhã, antes de sair para o seu trabalho, ter uma rotina de oração, acordar um pouco mais cedo e buscar a face do Senhor. Outros buscam a Deus no seu horário de almoço. Sabe, irmão, eu não sei o que é melhor para você. Eu não sei qual é o momento que você vai dedicar ao Senhor. Mas sabe, o problema não é falta de tempo. É que todas as vezes que nós temos um tempo livre, nós pegamos o celular e começamos a ver as redes sociais. Todas as vezes que nós temos um tempo livre, ao invés de buscarmos ao Senhor, nós ocupamos a nossa mente com tantas distrações. Mas eu convido você a nesta noite colocá-lo como prioridade em sua vida, buscá-lo em primeiro lugar. Você tem que reconhecer a sua necessidade. Você não sabe o que vem pela frente, então é necessário que você se fortaleça hoje. Porque se amanhã o vento soprar, você vai ficar firme, de pé, inabalável. Há poucos minutos a minha mãe falava sobre uma mulher que nós conhecemos e não sabíamos que ela estava lutando contra o câncer. Mas eu sei que foi crucial na sua caminhada, nesse momento de aflição, os dias em que ela orou, os dias que ela buscou ao Senhor, congregávamos juntos. Ela sempre estava na casa do Senhor. Mas se porventura, irmão, você não tem uma base, você não tem intimidade com Deus, no dia da sua aflição, o que será de você? No dia da sua angústia, como é que você vai enfrentar esse problema de cabeça erguida? Não. Você vai enfrentar oprimido, desgastado, sem ânimo, sem força. E pode ser até que você negue a sua fé. Então busque a Deus, porque você não sabe o que acontecerá. Você não sabe os males que virão sobre a sua vida. E se vierem, você precisa estar de pé. Você precisa estar fortalecido. Por isso que a palavra do Senhor nos diz, se revista de toda a armadura de Deus, com a couraça, com a espada, com os calçados, com o escudo da fé. Se revista com a armadura. Porque nós estamos em um campo de batalha. E a todo momento nós somos bombardeados. O inimigo de uma forma feroz tem tentado nos destruir. E precisamos andar em vigilância. Alguns não oram, irmão, porque são indiferentes com Deus. Eles dizem, eu não preciso dele. Está tudo dando certo na minha vida. Eu estou vivendo da maneira que eu desejo viver. Até que um dia, irmão, passam por uma determinada circunstância que percebe que está além do seu conhecimento, além das suas mãos, das suas condições de resolver. Então eles começam a orar incessantemente. E querem orar em 7 dias, o que não oraram em 7 anos. E eu convido você nesta noite a não ser indiferente com Deus. Não, mas eu sou aquele crente que não tem uma vida de oração, mas eu sou crente. Não, irmão, se você acredita que Deus está no céu, se você acredita que Ele, aquele que provê para as suas necessidades, se você acredita que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia, que Ele é o seu melhor amigo, por que não você dedicar tempo aos pés desse Deus? Por que você não passar o dia inteiro conversando com Ele? O apóstolo Paulo diz, orai sem cessar. Ore incessantemente, ininterruptamente. Não pare de orar. Ore enquanto você está lavando a louça. Ore enquanto você está dirigindo. Enquanto você está varrendo a casa. Enquanto você está trabalhando. Ore incessantemente. E depois de orar, vigie. Tenha cuidado. Eu estou em uma dieta. E domingo,
Se comemorou o aniversário do nosso irmão Wilson. Eu passei o dia todinho me esforçando, balanceando a minha alimentação, tendo cuidado milimetricamente com as calorias que eu estou consumindo. E quando chegou a noite, tinha um belo bolo aqui recheado. E eu tentei escapar. Eu saí no carro, fui pegar algumas doações e quando eu voltei, tinham guardado um pedaço de bolo para mim. Eu queria que não tivesse guardado, mas guardaram. E quando me entregaram aquele pedaço de bolo, eu tinha duas escolhas. Ou eu poderia comer, ignorar tudo que eu fiz durante o decorrer do dia. Todo o meu esforço, minha dedicação e consumir aquelas calorias. Quebrar a dieta, o regime. Ou eu poderia ignorar aquele bolo. E assim eu fiz. Tinha uma criança e eu entreguei este bolo a essa criança e eu disse, eu não vou comer. Era um pequeno pedaço de bolo. E algumas pessoas podem dizer, mas o que é que tem a ver? É porque eu sei o que eu estou fazendo, eu sei qual é o meu propósito, qual é a minha finalidade. Eu quero queimar calorias, eu quero ter uma reeducação alimentar, eu quero cuidar da minha saúde. Então se eu estou focado em um propósito, eu tenho que ter cuidado, eu tenho que vigiar nas mínimas coisas, nos mínimos detalhes. Porque, irmãos, muitas vezes você está comendo algo que vai engordar, que vai trazer desconforto ao seu corpo e você nem sabe. Por esses dias, eu estava comendo uva passas, porque me disseram que era saudável. Disseram que tinha poucas calorias, mas aí eu fui pesquisar. Eu vi que tem muitas calorias a uva passa, parei de comer. Vez ou outra eu pegava um pouquinho de uva, beliscava, mas aí eu fui estudar e vi que ela é adocicada, ela tem muitas calorias. Então eu estou evitando. E o que eu digo para você, irmão, se alguma coisa te tira do foco, te tira da presença do Senhor, evite. Tem pessoas, irmãos, que estão nos feeds do YouTube, os shorts do Instagram, das redes sociais, viciados, dominados pelos vídeos. É muito entretenimento, é muita distração, irmão. Como é que você vai ter prazer em orar se você preenche a sua mente com tudo aquilo que é impuro, com tudo que é imundo? Você vai desanimar, você vai fraquejar na fé, vai lhe faltar força. Por mais que você ore, você vai orar de uma forma robótica, mecânica, sabe? Mas quando a sua mente está levada ao trono da graça, quando você está conectado com Deus, nada rouba a sua atenção. Então que mediante essa palavra, você decida cultivar uma vida de oração. Eu costumo dizer, irmãos, que para mim um dos melhores cultos é o culto de oração. Porque eu posso convidar a igreja a orar. E nesse momento eu vou convidá-los a dedicar alguns minutos para buscar ao Senhor. E porque muitas vezes eu convido a igreja para a gente fazer um círculo, é um sinal simbólico. É apenas uma ação simbólica. Que demonstra a nossa fé em Deus. E nos une, não é que vá transferir o poder, a gente pegando nas mãos. Não, nada disso. É um ato simbólico. É encorajando um ao outro. Sabe, irmão, é intercedendo um pelo outro, porque esse é o papel da igreja. Eu posso pregar aqui dia após dia. Se não houver a oração regando o seu coração, nada vai mudar na sua vida. Você pode pregar para os seus filhos, para a sua família, mas se não houver oração envolvendo seus entes queridos, nada vai mudar na vida deles, porque algo só acontece no céu, quando é apresentado a Deus nessa terra. Então, se você quer que algo mude na sua realidade, você precisa orar. A minha avó, depois que nós terminamos o culto, quarta-feira passada, ela chegou para mim e ela disse, meu filho, muito obrigado pelas suas orações. Eu fiquei muito feliz, minha vozinha, porque eu vi que a senhora entendeu que o maior presente que nós podemos dar a alguém é interceder pela vida. É clamar pelas suas necessidades, pelas suas carências. Sabe, irmão, é deixar de lado o seu egoísmo, as suas carências, as suas necessidades e olhar para as carências do seu próximo. Porque a igreja crescia, irmão. Porque era uma igreja que orava,
Era uma igreja que vivia com a face no pó. Os discípulos eram conhecidos como homens de oração. Mas como nós somos conhecidos hoje, irmãos, nós temos negligenciado essa ferramenta poderosa que nos dá acesso ao trono da graça. Porque a Bíblia diz, tudo o que pedires, crendo, recebereis. Irmão, é algo extraordinário. E muitas vezes nós ignoramos, mas eu convido você nesta noite a orar. Eu peço à igreja que se aproxime, nós iremos fazer um ciclo aqui, nós iremos orar. Vamos interceder, irmãos, vamos clamar para que Deus venha abrir o céu e venha ouvir as nossas petições. Até quando, irmão, nós iremos ignorar? Até quando nós iremos ser indiferentes? Até quando nós iremos dormir? Até quando nós estaremos afadigados, distraídos? Até quando, irmão, nós iremos viver uma vida superficial, enquanto Deus tem um oceano profundo para nós mergulharmos? Então que hoje venhamos mergulhar no oceano da oração e venhamos clamar, colocar a nossa boca no pó, para que talvez assim Deus tenha compaixão